Era uma vez um cãozinho que estava sozinho em casa. A porta estava aberta e o cãozinho decidiu ir dar uma voltinha. Desceu as escadas, foi para a rua e andou, andou, andou. Ficou muito cansado. Queria voltar para casa, mas não se lembrou do caminho. Andou, andou e andou. Começou a ficar triste. Passado um bocadinho encontrou outro cãozinho que perguntou por que estava tão triste. O cãozinho respondeu que queria para casa, mas que se perdeu. O outro cãozinho disse que ia com ele procurar. Andaram, 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 até que enfim o cãozinho disse todo contente: estou a ver a minha casa. Subiu a escada, entrou em casa e disse feliz: nunca mais saio sozinho da minha casa. Uma das melhores recordações da minha infância é a minha mãe a contar-me uma história. Esta história. Eu sentava-me na perna dela e a perna embolava-me na musicalidade da história e da entoação que ela ia dando às frases. E o cão andou, andou, andou. Então, contar e ouvir histórias pode ter estas duas dimensões: o conforto da repetição e do fim que eu já conhecia. A própria história é um bocadinho repetitiva. Eu estava triste e já sabia que ia ficar contente. Ou, pelo contrário, podemos ser transportados para caminhos inesperados. As histórias podem mudar ideias e perspectivas e os seres humanos contam histórias há milhares de anos. É mesmo verdade, Eva. E eu gostei muito dessa entoação também, foi muito querida. O andou, andou, mesmo querida. Então, hoje nós vamos falar sobre contar histórias. E uma maravilhosa contadora de histórias é Mariana Machado, que aceitou o nosso convite para colaborar aqui no nosso episódio. E ela diz-nos que, e vou passar a ler, que uma contadora de histórias é alguém que traz a palavra no coração, que se interessa pelo outro, por fazer das memórias uma palavra viva, passando saberes e tradições de gerações em gerações. É alguém que precisa ter um grande poder de escuta e empatia para sentir e vivenciar as histórias como se fossem dela. Temos aqui uma autodefinição muito gira, não é, Eva? Sim, e abrange várias dimensões e é muito poético. A Mariana faz aí uma descrição muito sedutora e ela, como contadora de histórias, também seduz. As histórias têm que fazer isso, não é? Sem dúvida. Eva, achas que qualquer pessoa pode ser contadora de histórias? Todos nós contamos histórias. Um contador de histórias, se calhar, vai-te dizer que sim, que qualquer um o pode ser. Fazer disso profissão, acho que não é para qualquer um, na minha opinião. Um contador de histórias é alguém que anda pelo mundo, não é? E se coloca em frente a um público, muitas vezes desconhecido. A Mariana explicou aí muito bem o que é que tem, as características que tem que ter um contador de histórias, acho eu. Tem que saber captar a atenção do público e, na minha opinião, eu não gosto quando é demasiado caricatura, embora tenha que haver alguma representação. Pode parecer contraditório, estamos a falar de ser genuíno e representação. O genuíno tem que ser os nossos sentimentos e o interesse que nós temos pelo outro, não é? E eu acho que há algumas características que tem que ter um contador de histórias, não sei se concordas comigo. E se tu própria gostarias de ser contadora de histórias, Olímpia? Olha que boa questão. Olha, eu acho que gostava, Eva. Acho que sim. Que seria um grande desafio para mim. Porque eu acho que nós contamos muitas histórias e muito na nossa profissão, não é? Contamos diversas histórias e muitas vezes repetidas, adaptadas à pessoa que está à nossa frente, ao contexto, àquilo que queremos passar. Eu acho que se aliarmos o que fazemos no dia a dia, aliarmos isso à magia de um contador de histórias, eu acho que é magnífico, ou que seria magnífico, sim, que conseguiríamos aqui outras coisas também. Sim, eu acho que nós somos contadoras de histórias. Pronto, estamos a falar agora de histórias em contexto terapêutico. Vá. Contar histórias é esta arte oral mais antiga
e que tem a ver com o poder das palavras. Nós somos terapeutas da fala, nós trabalhamos com estas coisas. E contar histórias é uma técnica, pode ser uma técnica muito flexível, não precisamos de grandes ferramentas para o desenvolvimento de competências linguísticas. Podemos trabalhar várias áreas: semântica, a sintaxe, a fonologia, a própria articulação, pragmática, a leitura e a escrita. Então o objetivo não será ser contador de histórias ou criar contadores de histórias, mas promover estas competências linguísticas. E tem mais também, tem esta capacidade de mostrar e falar sobre épocas diferentes, culturas diferentes. E tu falaste da magia, né? O nosso objetivo também é motivar, seduzir, e as histórias podem nos ajudar nisso. Sim, e mesmo ao nível do autoconhecimento, não é? Quando nós estamos a contar uma história, também nos estamos a analisar, não é? E muitas vezes em terapia nós observamos que há aqui muitas inseguranças, não é? E que até nesse nível também nos pode dar aqui um reforço maior e quebrar aqui alguns receios de contarmos as nossas histórias, as nossas vivências e recorrer à criatividade, que é algo que por vezes hoje em dia, não é? As crianças se limitam um bocadinho, não se permitem tanto criar e imaginar, por isso eu E acho olha, que sim. acho que a culpa será um bocadinho nossa, não é? Hum, o imaginar é muito importante. As histórias têm este poder de nós próprios fantasia, cada um fantasia a história à sua maneira, mesmo que seja a mesma. Por exemplo, em crianças com dislexia, dificuldades de leitura escrita, elas podem ser boas contadoras de histórias. E aí é que está o desafio, não é só que não deem erros ortográficos, mas que tenham essa autoconfiança, como também já disseste, para poder desenvolver uma história, criar, contar, ler, com base no que já leram, na própria imaginação, nas vivências pessoais. Há imensa coisa que se pode fazer com uma história, não só com crianças, com adultos com demência, por exemplo. Fazer as histórias de vida, um livro de história de vida, são momentos muito bonitos, porque nos permite conhecer o outro e dar a oportunidade ao outro de comunicar. Lá estamos nós, na É comunicação. comunicar, é expressar, não é? É Sim. expressar aquilo que temos e que gostaríamos e que imaginamos que pode ser possível. A história serve para entreter, isso é excelente, mas pode ajudar-nos a ensinar e em contextos terapêuticos. Há uma infinidade de contextos. Isto é um mundo maravilhoso. Então, mas aqui o desafio é: o que é uma boa história? Exato. Olha, para mim, Eva, uma boa história é uma história que capta a minha atenção, não é? Que desperta a minha curiosidade, que deixe marcas na minha memória. Posso dizer que geralmente eu tenho aqui alguma tendência para procurar a parte educativa também das histórias, ou seja, procurar aqui a moral, não é? Porque todas as histórias trazem conhecimento, trazem aprendizagem. E que não tenho um tipo favorito, portanto eu gosto de lendas, de mitos, de histórias pessoais, portanto há aqui uma série de estilos, não é, que podemos recorrer e se neste momento, diz Eva. Eu ia dizer que eu tenho alguma dificuldade se me fosses tu a fazer esta pergunta, eu não sei se te conseguia responder tão bem. Eu não sei bem definir o que é uma boa história para mim. Tem que me cativar, tem que seduzir, ok, mas então o que é que me seduz? Isto dá para. Acho que podemos perceber com isto que é diferente para cada um de nós, não é? Exato. Mas quando nos faz sentir, é porque houve ali algo que marcou, não é? Eu acho que a história tem que nos fazer sentir algo. Sim. Pronto, então Isso. tem que haver uma boa história e um bom contador de histórias. São duas dimensões importantes. Tu achas que os contadores de histórias, eles leem, ou estão ali com um livrinho, leem, decoram, inventam? Como é que se transforma uma boa história? Não é bem esta pergunta, é dizer, como é que um bom contador de histórias pega numa boa história, não é? Exato. É assim, eu acho que eles têm muito trabalho por trás, muito treino, não é? Mas como tu já falaste, eles têm que sentir genuínos, não é? Tem que haver ali muita sinceridade para se conseguirem envolver e envolver o outro. Portanto, eu acho que não decoram propriamente e que conseguem transformar a base que têm, não é?
consoante o público que tenha à frente, não é? O Sim, ambiente, não é? Aquilo que se vai proporcionando em direto, não é? sim, sim. Ao vivo. Portanto, eles aproveitam essas coisas para criar aquela história naquele momento que acredito que seja única, não é? Naquele momento aquela história é única. Sim, E senão estão quando demasiado formatados. desculpa, Eva. Não, desculpa, eu que interrompi-te. Eu ia dizer, que ficam demasiado formatados, não é? Muito formatados, muito estruturados, fica desinteressante. Exatamente, exatamente. Olha, e achas que um contador tem que imaginar os cenários, ou contar histórias pessoais? O que é que. Acho que é um bocadinho disso tudo. As experiências pessoais entram, podem contar histórias pessoais e inventar algum cenário ou não, se a história for interessante, e podem ir buscar outras histórias ou inventar. Acho que tudo é legítimo. Tudo se pode transformar numa boa história. Eu concordo. Posso partilhar aqui o que a Mariana disse? Sim, claro. E ela refere que um bom contador de histórias tem de experienciar as histórias que conta, tem que ver, ouvir aquilo que diz, que está a acontecer. Tem que convidar as pessoas a experimentarem o máximo de sentidos, tornando a história real, para que todos mergulhem no mundo do Era uma Vez. No mundo do Era uma Vez, sim. Eu gosto muito quando as histórias começam com Era uma Vez. Era uma Vez. Transporta-nos logo para qualquer coisa, não é? Mas que em Portugal há tradição de se contar histórias? Não sei bem. Eu não estudei isso, não te posso responder assim de uma forma rigorosa, não é? Em termos históricos ou mesmo científicos. Vou-te dar uma opinião pessoal. Eu sinto que se foi perdendo alguma tradição de contar histórias. Isso acho que é bastante óbvio, não é? Hum, Em Portugal, a ideia que eu tenho é que nós vamos buscar muitos cenários e histórias de outros países, está muito em voga, nós estamos a falar disso também um bocado, estamos a falar de contar histórias por causa disso, porque está um bocado na moda, não é? Isto dos contos infantis, principalmente. E vamos buscar muito coisas de fora. O que é a tradição oral de contar histórias em Portugal? Não é bem o que existe agora. Estamos muito preocupados com a moral das histórias, com as crianças têm que ler, é importante a literacia, tudo isso, ok, concordo. Mas um adulto também tem que ser um modelo de um leitor e de um contador. E então preocupam-se demasiado com. É como dar a sopa às crianças. As crianças têm que comer sopa, o adulto já não come a sopa, não lhe faz falta. Estou a fazer assim uma analogia, se calhar um bocadinho disparatada, mas baseamos-nos Mas, muito em livros e inventamos pouco. Eu acho que a parte da imaginação, da criatividade, da espontaneidade é algo que devia haver mais. Eu até te lanço um desafio, Olímpia. Consegues libertar a contadora de histórias que há em ti? oh, Eva, olha, eu acho que para contar bem uma história, não é? Eu tinha que ir a treinar, tinha que trabalhar, tinha que experimentar várias vezes, não é? Mas olha, de repente lembrei-me de uma história. Era uma vez duas terapeutas da fala que gostavam de chá e de conversar. Estou a brincar, mas eu acho que a nossa história daria uma boa história. Sim, daria uma boa história. Pelo menos da minha história de vida, tu fazes parte, isso não tenho dúvida nenhuma. E que Tudo isto a minha, já há uns aninhos, já há uns. já dá boas histórias e já dá boas histórias. É verdade. Olha, temos que terminar o nosso episódio. Sim, E queríamos, não é? Agradecer muito a tua mãe pelo eu brilho querido, a tua mãe, sim, pelo brilho querido que deu aqui ao nosso episódio com o seu conto. À Mariana, pronto, que eu já a vi, não é? Ao vivo e que faz um trabalho incrível e que recentemente, ou nos últimos anos, tem feito um trabalho, tem aliado a narração ao desenvolvimento pessoal e emocional. Portanto, depois deixámos aqui algumas referências para poderem visitar e conhecer o trabalho dela. E quanto a nós, daremos seguimento à nossa imaginação e contaremos mais histórias. faço o possível. Um beijinho, Olímpia. Beijinho, Deus Eva, beijinho, até à próxima.